Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, nós efetuamos também a limpeza de carrinhos de bebê aqui na lavanderia. O sol está bem quente, isso é maravilhoso até para secar. Deixa eu tentar vir pegar esse ângulo aqui. Então vocês podem perceber que o carrinho foi desmontado. Nós lavamos aqui as peças, né, do carrinho. É um carrinho, ele não é novo, é usado, né? O cliente pediu para lavar. Aí nós lavamos aqui. Efetuamos também a limpeza aqui na grade, no esqueleto do carrinho. Agora eu vou montar esse carrinho ali. Vocês podem ver. Foi feita a limpeza e higienização. Agora nós vamos montar aqui esse carrinho. Daqui a pouco eu mostro o resultado. E aí, pessoal? Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui montar o carrinho aqui de bebê. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Carrinho limpo, higienizado. Agora é só entregar para cliente. Carrinho de bebê aqui na lavanderia Primordial. Irmãos, aqui é o intercessor Wellington Lucena. Estou aqui no meu terreno aqui em Poté. Vim conversar com vocês um pouco. Falar aquilo que está no meu coração. Nossa, eu tô até um pouco ofegante que eu subi um morro, né? Então, irmãos, eu vim falar sobre intimidade com Deus. Esse vídeo aqui, eu tô gravando em outro dia, que eu vou postar junto com esse vídeo, fazer a edição no computador, a respeito de um carrinho de bebê que eu lavei, né? Ou seja, esse aqui é outro dia, mas estava já salvo no celular e eu passei para o computador o dia que eu lavei o carrinho de bebê, montei, desmontei, os desafios. Meus queridos, como vocês sabem que eu já falei com vocês que esses vídeos meus, no meu canal, eles têm uma certa continuidade. Então, às vezes, para vocês entenderem algum assunto, vocês têm que ir acessando, acompanhando o canal. Isso aqui é sombra, viu, gente? Tá uma sombrinha boa aqui, gostosa. Então, para vocês entenderem o assunto, vocês têm que ir acompanhando alguns vídeos antigos para entender outro. Então, graças a Deus, os vídeos do meu canal ele tem uma certa continuidade. Uma certa continuidade, assim, é como se fosse um enredo para entender alguns acontecimentos na minha vida. E, meus amados, ultimamente eu tenho passado por uma prova. Mas eu vou ser sincero diante de vocês, eu nunca passei uma provação tão grande, tão apertada e tão difícil igual essa provação que eu passei. Mas foi uma provação muito complicada mesmo. Que eu vou ter a oportunidade ainda de falar no canal a respeito de tudo que eu passei. Então muita gente lembra daquele vídeo que eu apareci chorando no quarto, que eu estava no colchão, que eu não falei nada. Acho que foram quase 4 minutos eu chorando ali. Porque eu já estava passando por esse processo dessa provação. E hoje, gente, eu posso falar para vocês, Deus é fiel. Deus, ele é fiel porque quando a gente está sendo provado, dependendo da provação, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente está abandonado, que está sozinho, que Deus esqueceu da gente. E eu fiquei muito assim, sabe? Eu falei, meu Deus, por que eu estou passando tudo isso, Senhor? Me explica. Por que eu tô passando isso? Por que essa agonia terrível? Eu ficava assim... Aí apareceu até uma vez um satanista, né? Em um comentário meu, um ateu, que ele falou assim, deixou no comentário, né? Larga esse Deus é psicopata. Olha o que ele faz aí, ele gosta de ver as pessoas sofrendo. E aquele Satanás foi aproveitando e foi tentando entrar na minha cabeça com isso, com esse tipo de comentário. E direto vinha esse pensamento, sabe, na minha cabeça, falando, meu Deus, que psicopatia é essa, Senhor? Por que eu estou passando tudo isso? Parece que o Senhor não gosta de mim. Passando por uma prova tão terrível, tão feia. É uma bomba atrás da outra. Uma notícia ruim atrás da outra. Gente, a minha provação foi igual de Jó, gente, sem mentira nenhuma. Eu vou explicar ainda com detalhe futuramente o tipo de provação que eu passei, entendeu? Mas foi igualzinho, eu lembrava só de Jó.
Entendeu? A única coisa que não aconteceu comigo foi doença. Deus não permitiu doença. Mas assim, ó, principalmente nessa área financeira, é só bomba atrás da outra. Só bomba atrás de bomba. Vocês estão me entendendo? Eu tô dando um spoiler aqui, mais ou menos você saber o tipo de situação que eu passei. Que foi mais principalmente na área financeira que eu fui tentado. Então veio uma bomba atrás da outra. Só bomba, 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 bomba. Eu ficava, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, pelo menos um descanso. E vinha, e eu muitas vezes eu chegava, chorava e deitava, chorava e ficava inconformado. Às vezes eu queria abrir a boca para murmurar, para falar alguma coisa. Às vezes eu não vou mentir não, eu queixei muitas vezes. Queixei demais. Queixei. E eu não entendia porque que eu estava passando por aquilo. Eu entrei em contato com pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo. Né, o irmão Moisés do Ceará foi uma pessoa que eu confidenciei muito. Ele, a esposa dele, soube muita coisa aqui que aconteceu comigo. Teve um ou dois inscritos do meu canal que soube também o que aconteceu comigo. Porque às vezes a gente não aguenta, gente, partilhar. E você quer desabafar, você quer falar. Passa mil coisas na sua cabeça. Porque às vezes, dependendo da aprovação, por que está passando aquilo? Deus não falava. E Deus não falou, Deus se calou e eu ficava naquilo. E às vezes, não que eu queria ir para o mundo, mas eu ficava pensando assim, gente, por que eu estou servindo um Deus que tem prazer em me humilhar dessa forma tão grande? Tanta humilhação que eu estou passando, tanta perseguição. E às vezes não tinha nem força para orar. Quantas vezes eu não tive nem força para orar, entendeu? Era só chorar mesmo, gente, chorar. Entendeu? Aí muitas pessoas vão falar, isso é prova que você está passando porque você levantou contra alguém. Não é isso não, gente. Não é porque eu tenho muita intimidade com Deus. Eu sou uma pessoa que, nessa questão de pecado, eu sou muito vigilante em relação a isso. Não é que eu não passei por isso, não é porque eu estava em pecado, não é porque eu estou com vida desconcertada, não é isso não. Isso é provação, todo mundo é provado. O próprio Jó foi provado. Vocês estão entendendo? Então o tipo de provação que eu passei foi igual a de Jó. A única coisa que não aconteceu comigo foi doença. Só isso que Deus não permitiu. Apesar que apareceram uns carocinhos no meu braço aqui, que eu falei, só falta isso agora. Só falta vir uma enfermidade, mas graças a Deus não. Então, meus amados, o que eu vim dizer para vocês? Aí foi passando os dias e as bombas, né, só vindo bomba atrás de outra, e aquele desespero, e eu às vezes chorava demais, chorei muito. E mesmo assim eu gravei muitos vídeos aqui para o canal, muita gente nem sabia o que eu passei, entendeu? Eu não tentei, às vezes eu transparecia, mas muitas vezes eu não quis transparecer o tipo de agonia que eu estava passando, o tipo de agonia que eu estava sofrendo. Mas enfim, então o que eu percebo? Graças a Deus, vamos dizer, o furacão passou. Porque, gente, eu me senti muitas vezes como se eu estivesse dentro de um furacão. Eu me senti muitas vezes como se eu estivesse dentro de um tornado. Eu sozinho ali, ó, eu e Deus sozinho, dentro de um tornado, de um furacão. Ainda mais passando por uma prova tão terrível igual eu passei dessa, que eu ficava, meu Deus, qual o propósito? Aí nisso eu fui suportando, e o Espírito Santo foi falando no meu coração, foi me ensinando a fazer algumas coisas. Deus foi me tocando para eu entrar em contato com algumas pessoas, a outras pessoas entrarem em contato comigo, e Deus foi usando um, foi usando outro. Aí que começou a se desenhar qual era o propósito de Deus, né? Por que eu passei por tudo isso? E hoje, assim, eu sei que eu vou ter que tomar umas decisões, porque Deus falou comigo. Eu agora entendi por que eu passei essa provação tão terrível. Entendi. Eu não vou contar para vocês agora. Não vou contar. Futuramente eu vou contar sim. Entendeu? Vou entrar em detalhe por que eu passei por tudo isso. Como é que foi o tipo de provação que eu passei. Entendeu? Que tem a ver até com aquele choro que eu estava lá chorando, lá no colchão. Então, meus irmãos, eu vou contar para vocês sim por que eu chorei aquele dia. O que aconteceu comigo. Os levantes, as afrontas, humilhações, provações. E a única coisa que eu percebo é que a palavra fala que quando a gente é provado, a gente cresce em intimidade com Deus. Então a gente se torna mais íntimo de Deus, do Espírito Santo.
A gente se achega mais a Deus. Eu tenho percebido, sim, eu creio que eu subi de nível espiritual. Eu cresci no mundo espiritual, entendeu? A minha intimidade com Deus aumentou. Ultimamente, graças a Deus, eu estou tendo muitas visões espirituais mesmo. A minha visão espiritual ela se abriu mais. Então, antes eu tinha muita visão do inferno com demônio. E isso me incomodava demais. Mesmo que eu trabalhe nessa área de libertação, de batalha espiritual contra demônio, mas é uma coisa que sempre me incomodou, que eu ficava falando, meu Deus, eu quero parar de ver nisso, eu quero ver mais anjo, eu quero ver o céu, eu quero ver aonde que eu vou morar, Senhor, que eu estou me preparando para ir para o céu, estou cansado de ficar vendo demônio, vendo essas coisas ruins. Isso tem hora que não é que dá medo, é uma coisa, sabe, você quer ver coisa boa para te edificar. E ultimamente Deus tem me dado muitas visões com anjos, visão da glória, visão, né, o próprio Cristo mesmo. Eu tive uma visão do Cristo glorificado, mas eu não vou entrar em detalhe aqui. Primeiro que eu não vou entrar em detalhe, entendeu? Não é porque eu estou mentindo, é porque às vezes a gente até desanima a trazer esse tipo de revelação aqui para a plataforma, porque você é desacreditado, você é taxado de mentiroso, você é taxado de doido, você é taxado de endemoniado. A gente vê aí, ó, tanto perfil, Bíblia pura, vários outros me detonando, caluniando, levantando tanto falso contra mim. Então essas pessoas é o seguinte, elas não querem entrar no céu e elas querem desacreditar aquelas pessoas que estão verdadeiramente buscando servir a Deus e que têm intimidade com Ele. Então muitas vezes eu entendo por que a irmã Nadir às vezes não traz revelação, ou às vezes porque o próprio Deus fala, não fala, porque o povo é incrédulo. Às vezes, dependendo do que você for falar em detalhe, o povo vai te caçoar, vai te zombar, vai falar que você é doido, vai falar que você é maluco, vai falar que você está delirando. Que é o que mais acontece aqui. Vocês têm que entender que tem gente que tem intimidade com Deus, que tem gente que tem a visão espiritual aberta. Vocês querendo crer ou não, vocês têm que aprender isso. Tem pessoas que são sensíveis sim ao mundo espiritual. Elas têm uma audição para escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. As visões dessas pessoas abrem e elas enxergam anjos, demônios, vão no inferno, vão no céu. Existem sim, só que vocês não sabem o preço que a gente paga. Muitas vezes um preço terrível. É um preço que não é qualquer pessoa que aguenta. É um preço que a gente paga, gente, que não é qualquer pessoa que aguenta. Teve um dia que um inscrito meu, eu estava conversando com ele uma coisa que é verdade. Vou ficar aqui assim, é melhor, porque a posição da luz. Ele falou uma coisa que é verdade. Muita gente acha que seguir a Jesus, que quando a pessoa ela se torna cristão, a gente vai seguir um evangelho tranquilo, que tudo na presença de Deus é tranquilo. Gente, isso não existe. A pessoa que ela está caminhando para o céu, que ela quer ganhar salvação, que ela quer crescer espiritualmente, ela não vai ter uma vida tranquila não. Primeiro que eu vou falar duas coisas aqui. Para você crescer espiritualmente, você tem que passar por provações que Deus envia. E essas provações é que eu estou falando, muitas vezes elas são doloridas, elas machucam, elas, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, como eu posso definir provação? Provação é um momento que você está passando, que Deus permite alguns acontecimentos ruins que acontecem com você, entendeu? É isso que é provação. Acontecimentos ruins que vai abalar o seu lado espiritual, seu lado emocional, seu lado financeiro, vai abalar tudo. Que o único ser que você é capaz de buscar é só Deus. É só nele que você vai encontrar a solução. Vocês estão me entendendo? E muitas vezes também quando você está buscando servir a Deus e está querendo seguir aquela vida certinha, igual está na palavra, o diabo ele vai lutar, ele vai usar pessoas, ele vai te atormentar durante que você está dormindo, ele vai enviar seta na sua cabeça para você pensar pornografia, pensar o que for, ele vai atacar de todas as formas. Então a luta espiritual é isso. Ele vai usar a pessoa para te esculhambar, para te detonar, seja na plataforma, seja no dia a dia. A pessoa vai caçar encrenca com você, vai caçar briga com você sem motivo, vai discordar, vai falar coisa que você não gosta. Tipo assim, pela visão espiritual você vai perceber que é o diabo purinho ali na vida
das pessoas. Por isso que a Bíblia fala que muitas vezes a gente pode nem ficar chateado com certas pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, meus irmãos, Deus prova a gente na área que a gente mais é vulnerável. Um exemplo, né? Eu sou administrador, eu trabalhei nos Correios, 8 anos de empresa, sou formado em administração, e Deus me provou justamente nessa área material, nessa área financeira, e foi uma provação muito complicada mesmo. Porque gente, eu vou ser sincero, eu tenho uma plena convicção. Vocês podem falar que eu tô me achando exaltado, que eu tô me achando o tal, mas não é. Esse tipo de provação que eu passei só mostra que eu sou um escolhido de Deus, que eu não sou uma pessoa qualquer para Deus, não. Deus tem um trabalhar muito especial na minha vida. Muito especial, que eu sou um escolhido dele mesmo. E graças a Deus, Deus usou pessoas falando o amor dele para mim. É porque a gente no início não entende. Só que futuramente, não agora, eu só estou esperando resolver algumas coisas aqui. Futuramente, gente, igual eu falei que meus vídeos têm uma certa continuidade, futuramente vocês vão ver que vai acontecer algumas coisas na minha vida que Deus permitiu. E eu só vou dar um spoiler. Esse lugar que eu estou morando aqui mesmo, pelo que eu entendi dessa provação e os resultados que vieram, eu não vou morar mais aqui. Entendeu? Deus falou comigo, Deus usou pessoas, até mesmo da minha família. E falou assim, ó, pelo que eu vi. Entendeu? Que isso aqui não é um lugar mais para mim. O meu tempo nesse lugar já passou. Já passou. Meu tempo aqui em Poté já não é mais. Vocês estão me entendendo? E assim, eu pedi confirmação a Deus, e Deus me deu muitos sinais mesmo, que meu tempo aqui já não é. Porque, gente, eu fiquei bastante tempo nessa cidade. Deus sabe o quanto eu já intercedi, por quantos principados e potestade eu já briguei aqui em Poté, para ver se Deus age aqui no meio desse povo aqui. Porque, na verdade, é o seguinte, o povo aqui, eles não querem saber de Deus. A verdade é essa. O povo de Poté, eles não querem saber de Deus. O povo aqui gosta de cachaçada, de festa, de zoação. A gente prega o evangelho, a gente fala do amor de Deus, você fala para as pessoas ficam cada vez mais com raiva. Então o que Deus faz? Deus pega e tira o profeta dele de um lugar, ele tira aquela luz e leva para outro lugar. Aí vai falar, mas onde que está isso na Bíblia? Vê lá a respeito de profeta Jonas, o que aconteceu. Vê lá em Jonas, vê lá em Sodoma e Gomorra o que aconteceu. Então Deus faz assim, gente. Às vezes a gente está num local, Deus envia um servo para lá, entendeu? Só que o povo não quer saber de Deus. Você está ali pregando, orando, intercedendo, falando do amor de Deus, o próprio estilo de vida seu é um testemunho, só que Deus vai lá e cansa. Deus vai lá e cansa. Vocês estão me entendendo? Então Deus tem uma forma de agir no lugar, só que Deus ele é o seguinte, Deus deu livre-arbítrio. Se você está num local que você está pregando a palavra, você está falando do amor de Deus, você prega para as pessoas, mas as pessoas não querem se voltar para Deus, o que Deus faz, meu filho? Cai fora daí e vai para outro lugar. É assim que Deus faz. É assim que é. Eu tô jogando aqui a verdade. A verdade. Parece que é duro escutar isso, é duro, mas a gente tem que falar a verdade. Então acontece muitas vezes isso. Deus manda a pessoa para um lugar. Aí você está lá pregando, você está pagando preço de oração, de jejum, se sacrificando por aquelas almas lá e pregando o evangelho. Só que o povo está de zombaria. O povo não quer, o povo está com a mente mais ligada na matéria, no dinheiro. Que aqui nessa cidade aqui, gente, o povo gosta de dinheiro, a verdade é essa. O povo, aí a pessoa vai falar assim, irmão, mas dinheiro é o que move o mundo. Sem dinheiro a gente não vive. Sim, mas a pessoa tem que buscar o lado espiritual também. As pessoas têm que buscar se aproximar de Deus, que a gente está vendo como é que está o mundo aí, é crise em todas as áreas, não é só aqui no Brasil, não é só aqui em Poté não, tá geral. Então o que Deus faz? Deus tira o profeta, a luz que está ali naquele lugar e leva para outro. Entendeu? E graças a Deus, pelo que eu estou percebendo, Deus tem um trabalho na minha vida e está tudo se encaixando, o propósito que Deus está querendo comigo. E graças a Deus essa provação está passando. Muita coisa já se resolveu, muita coisa que eu passei já se resolveu. E o que mais que eu posso dizer? Eu sei que eu cresci no mundo espiritual,
entendeu? Cresci, até por conta das intimidades que eu estou tendo com Deus, a intimidade, os tipos de visões agora, elas se tornaram mais frequentes, mais complexas, visões mais... Não que eu estou falando que eu enxergo assim, porque a visão espiritual, muitas vezes, ela é meio nebulosa. Ela vem de uma forma meio nebulosa. Mas assim, agora eu estou tendo mais experiência com anjo, experiência com Cristo, com o próprio Senhor Jesus, que eu vi Ele glorificado numa visão. Experiência com o céu. Eu estou tendo mais intimidade com o Espírito Santo, de escutar a voz dEle, de fazer a vontade dEle. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? E é o seguinte, eu não vou mentir para vocês, uma época atrás eu orei a Deus e eu falei, Senhor, me torna um dos empresários mais ricos aqui de Poté. Eu orei a Deus nesse sentido. Porque não é questão que eu queria dinheiro para mitideza, para humilhar as pessoas, era até mesmo para ajudar. Mas Deus Ele quer me usar de outra forma. Entendeu? Gente, eu não estou reclamando aqui falando que eu estou passando fome, que eu estou passando necessidade, não é isso. Vocês estão me entendendo? O que eu estou querendo dizer para vocês é o quê? Que a minha capacidade profissional, de experiência de vida, era para eu estar num grau maior, financeiramente falando. Mas Deus não está permitindo isso. Deus não quer. O que eu estou percebendo é isso. Eu poderia me reerguer melhor financeiramente, até nesse sentido? Poderia. Mas a palavra fala, Deus conhece o meu coração. Entendeu? Deus sabe por que às vezes não permite eu me estruturar mais financeiramente, né? Deus sabe. Porque querendo ou não, o dinheiro é um grande perigo, gente. A Bíblia fala lá quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Deus me escolheu para ser usado mais na área espiritual. Não vou mentir para vocês, eu sempre almejei isso. Ter maiores experiências com Deus, ser mais usado por Deus, crescer espiritualmente, entendeu? E Deus está concedendo essa vontade. Porque, gente, eu vou falar uma coisa, é mais fácil você crescer materialmente que espiritualmente. Crescer espiritualmente não é fácil, não é fácil. Entendeu? Crescer materialmente, o que você vai fazer? Vou dar um conselho aqui. Quem quer crescer materialmente? Primeiro lugar, viva o evangelho da porta larga. É isso. Quer crescer materialmente? Segue esse evangelho da prosperidade, da porta larga. Por quê? Porque o evangelho da porta larga, você não tem um compromisso fiel com Deus. Ali você vai dar dando brecha para demônio e muitas vezes Satanás, para ganhar sua alma, ele vai te conceder muita riqueza. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele é o Senhor deste mundo. Satanás é o Senhor deste mundo. E Satanás é o seguinte, se ele quiser enricar uma pessoa, ele enrica. Entendeu? Suponhamos, uma pessoa está no mundo, já não está na presença de Deus. Se Satanás quiser enriquecer aquela pessoa para os propósitos malignos dele, ele vai lá e enrica aquela pessoa. Mas se ele quiser também não enricar aquela pessoa, deixar a pessoa num estado miserável, ele também faz isso. Porque no mundo, nesse mundo decaído, que eu falo mundo do sistema, não é natureza não. Nesse sistema maligno, satânico e diabólico, Satanás, ele faz o que ele quiser. Porque ele ganhou essa autoridade quando Adão pecou. Quando Adão decidiu pecar. Então Satanás, se ele quiser enricar uma pessoa, ele enrica. Se ele quiser deixar a pessoa pobre, ele deixa. Eu estou falando para as pessoas que pertencem a ele, gente. As pessoas que estão sobre o domínio das trevas. Agora, o cristão autêntico, que tem o Espírito Santo na vida dele, é protegido por Deus, não. Satanás não tem poder para tocar nessa alma. Aí, essa pessoa já está sobre os cuidados de Deus. Deus pode fazer um cristão, principalmente da sã doutrina, enriquecer? Ele pode. Entendeu? Mas, se Deus tiver um propósito dessa pessoa crescer espiritualmente, vocês acham que vai casar a pessoa crescer materialmente e espiritualmente? Gente, eu vou falar uma coisa, eu acho meio complicado. É um pouco meio complicado um cristão, sabe, crescer, aquele cristão que está na presença de Deus, crescer materialmente, no sentido de ficar muito próspero, muito rico, e crescer espiritualmente, porque o material e o espiritual, eles são opostos.
A matéria e o espírito são opostos. Então o que eu tenho percebido comigo? Deus tem me suprido? Tem me suprido. Mas em mim tem cumprido aquela palavra, né? Que eu não... Pelo menos o que eu vejo comigo que Deus tem falado comigo e tem me mostrado é o quê? Que está lá em Provérbios, né? Que Deus, ele não enriquece de tal maneira que a pessoa venha se ensoberbecer e ele nem abate para que a pessoa venha se murmurar ou queixar. Ele deixa na medida certa. Pelo menos comigo Deus tem me colocado na medida certa. Nem aquele montão de dinheiro para ensoberbecer e nem uma vida desgraçada para virar queixume ou murmuração. Mas espiritualmente eu não posso falar que Deus tem me honrado, tem. Mas as provações são terríveis. Aí é o que eu falo. Qual é melhor, crescer espiritualmente ou materialmente? Com certeza espiritualmente. Com certeza crescer espiritualmente é o alvo, gente. Entendeu? Porque quando você cresce espiritualmente, pela própria palavra você ganha tesouros no céu. Então se você não está ganhando tesouro aqui na terra, você está crescendo espiritualmente aqui na terra. Vocês estão me entendendo? Você cresce espiritualmente, passa muita prova, passa muita luta, passa muita tribulação. Porém, tudo isso de que acontece com você, essas angústias, você está ganhando um tesouro lá no céu. Então você batalhando pela sua salvação e no dia que você morrer, você pode ter certeza que no céu tem um grande tesouro lá na sua espera. E a Bíblia fala que o que é material nada vale, né, gente? A traça e a ferrugem consome o que é material. Então mais vale ganhar o que é espiritual. Aí a gente vê o resultado, né? Tem muita inveja. Então tem crente que aí já vem levantar. Fala que a gente está inventando com essas experiências com Deus. Fala que a gente está delirando. Fala que a gente está inventando. Mas não é, porque essas pessoas às vezes elas não têm coragem ou não têm disposição de pagar o preço que a gente paga. Vocês estão me entendendo? Então é isso, meus irmãos. Já está dando 26 minutos de vídeo. Vou encerrar por aqui. Permaneçam no canal. Não acreditem nesses perfis fakes que ficam me atacando. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera com Deus. Eu tenho vida no altar. Entendeu? Essas pessoas que levantam calúnia contra mim, eu tenho até pena. Não vou falar que eu tenho raiva, não. Eu tenho pena, porque a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus vai pesar. E Bíblia pura, você vai ser desmascarado, meu filho, porque Deus não é mentiroso. A palavra fala que tudo que está oculto... Um buraco aqui, gente, já estou vendo aqui. Tudo que está oculto vai vir à tona. Então não fica pensando que você é esperto, que você não vai ser desmascarado, não, que você já está dando muito sinal. Eu só tenho pena de você que a mão de Deus vai pesar na sua vida. Você está levantando muita calúnia contra mim, muita calúnia mesmo. Você pode estar passando por um perfil fake, mas eu vou te falar. Depois não chora não. Não chora quando vir uma enfermidade, uma doença, alguma coisa aí, viu? Cuidado com quem você está mexendo. Mexer com pessoa que está sendo sincera com Deus, a gente paga um preço. Irmãos, eu vou encerrar aqui. Continue assistindo os vídeos. Continue aí no canal, orem por mim. Entendeu? Que a batalha está acirrada. Deus tem me dado muitas visões. Igual eu falei. Muitas coisas eu vou revelar futuramente. Por que eu passei essa provação? Como é que foi essa provação que eu passei? Por que aconteceu isso? Tudo tem um propósito. Graças a Deus melhorou muita coisa já se resolveu e eu entendi o propósito de Deus, entendeu? A Bíblia fala que a gente é peregrino, a gente está nesse mundo aqui, é de passagem, então a gente não pode se apegar a nada, é viver cada dia como se fosse o último. E eu fico feliz que muitas coisas que eu passo, eu assisto muitos testemunhos do pastor Kenzo Atsushi, e eu vejo que muita coisa bate, então não é um testemunho mentiroso, o testemunho do pastor Kenzo Atsushi, por mais que muitos tentam desmerecer, falar que é mentira, mas não é mentira não. Os testemunhos deles são muito verídicos mesmo. Muita coisa que eu passo, aí quando eu torno a reassistir os vídeos, né? Aí eu falo, nossa, esse bate mesmo, viu? Muita coisa que ele falou. Então é isso, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Um abração.